E agora a gente vai para uma pauta importantíssima, porque o calor na semana passada estava um negócio insuportável. Até para quem gosta de verão, quem gosta de calor, a gente atingiu aí as maiores temperaturas, né, da história. E é claro que esse calor vai voltar, né, gente? Hoje tá calor ainda pra mim. Isso pra mim já é bem calor agora. 40, 42, 45 e lá vai. Meu Deus do céu. Só que você sabia que além de desconfortável, trazer vários problemas aí pra nossa saúde, a gente também pode ter alguns problemas respiratórios com essas altas temperaturas, essa mudança climática. Então a gente convidou mais uma vez a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista, bem-vinda, doutora, para falar a respeito disso, nos ensinar como driblar, então, porque não adianta, quando vier o calor, tem o que fazer, ou a gente faz as dicas que hoje você vai nos contar, entende todos esses probleminhas, ou a gente vai sofrer bastante. Exatamente. Não é? Então, semana passada foi aquela frente de calor enorme que todo mundo passou mal, né? Teve o show da Taylor, gente passando mal. Então, a gente teve um histórico bem ruim de um calor muito intenso. E com isso, realmente, a gente acaba tendo repercussões em todo o nosso trato respiratório, em toda a nossa via respiratória. Principalmente na questão nasal. Mas aí a gente tem também a questão da garganta e até o pulmão. Então a gente acaba tendo alterações nesse sistema respiratório. E quando a gente fala, então, o porquê, é que o clima, quando ele fica muito quente e seco, ele acaba ressecando muito as nossas mucosas respiratórias. E o nariz, principalmente, então, ele começa a ficar com essa área mais ressecada e aí ele acaba tendo uma alteração da mucosa que aumenta a predisposição a processos inflamatórios e infecciosos. Então, a gente consegue ter um aumento das chances de fazer as rinites, da mesma forma das sinusites. E aí ainda vai para as faringites também, e muitas vezes para as bronquites, para as asmas. Então, a gente acaba tendo várias repercussões. Então, quando a gente acha que é no inverno e com muito frio que a gente vai ter problemas como esse, com muito calor também, por um processo diferente. Exatamente. Mas que também acontece. Eu vou abrir a primeira caixinha, doutora. Boa. Porque a gente tem receitinha caseira aqui de soro, tem um monte de coisa bacana. Eu vou abrir essa daqui, que é a primeira caixinha. Então, vamos falar. Só quem tem sabe o quanto dói, é desconfortável, detona, né? Aqui, ó, os seios da face, assim, ó, se aperta e se sente, fica dolorido, né, doutora, quando tá ali no auge. E eu queria falar a respeito das pessoas alérgicas também, se você puder explicar pra gente. Quando a gente tem um processo de uma sinusite, a gente está falando de um processo inflamatório, basicamente infeccioso. A gente tem uma sinusite que é geralmente viral ou bacteriana na maioria das vezes. A gente tem sinusite fúngica, vários outros processos. Mas geralmente acontecem em quadros de um resfriado, uma gripe, que faz uma contaminação viral e a gente realmente nessa contaminação acaba tendo um processo inflamatório que produz pus, secreção e a gente fica realmente com os seios da face cheios de secreção e aí dá essa sensação de congestão, secreção amarela, purulenta, dor na face. E aí, a alteração do olfato, a voz anasalada, aquela voz estranha. Então, a gente tem algumas repercussões. E aí, claro, conforme for a evolução, a gente sabe se é mais viral ou bacteriana. E aí, a gente tem que fazer os tratamentos necessários, com antibiótico ou não. Mas uma coisa que é básica nesse processo é a lavagem nasal. Que nesse período, quando a gente está com um processo infeccioso, é muito importante a gente fazer a lavagem nasal para melhorar e fazer que essa drenagem dessa secreção que está lá espessa, obstruindo a nossa cavidade nasal. E como a gente brinca, parece um caldinho de cultura, né? Fica aquelas melecas lá, então a gente tem que limpar. Tem que pôr para fora. A gente vai falar de todos os problemas, então, que podem ocorrer com a alta temperatura, ligados à questão respiratória. E depois a gente vai para as nossas receitinhas, porque você vai ensinar aquele truque para todo mundo fazer todos os dias, essa lavagem nasal. Não, é tipo escovar dente, né? Aqui em São Paulo, gente, basicamente. Não tem como viver sem a lavagem, né? Vamos para a próxima? Deixa eu abrir para você aqui, doutora, a caixinha aí, você consegue? Eita, peraí. Aí, agora sim. Ixi. Quem não tem rinite em São Paulo, aqui então entra a questão alérgica? Da mesma forma, essa onda de calor e o clima seco faz com que a gente tenha uma concentração de poluentes, gases, partículas. Então a gente nota que nessa época quente e seca, São Paulo ficou com aquela nuvem, aquela névoa forte. E isso faz com que sim, esses agentes irritativos fiquem na nossa mucosa nasal e na cavidade nasal e consequentemente a gente
cai para os processos alérgicos ou irritativos. Tá. Então, quando a gente fala na rinite, a gente tem uma vertente que pode ser alérgica ou irritativa. E esses poluentes, concentração de gás carbônico e todas as queimadas, então a gente tem vários processos de partículas que acabam piorando os nossos processos de rinite, que é um processo inflamatório nasal. Tá. E aí, de novo, para a gente melhorar esse padrão e essa qualidade e essa saúde nasal, a gente muitas vezes precisa recorrer a processos que deixem a nossa mucosa mais úmida. Tá. Consequentemente, a gente coloca soro, gel e algum outro componente que precisa deixar a nossa mucosa mais livre. E diferente, então, de sinusite, aqui a gente não tem um tratamento como se fosse uma questão infecciosa com antibiótico. Exatamente. Jamais a rinite a gente usa antibiótico. A gente vai porque é um processo de é uma resposta inflamatória, basicamente, dessa mucosa. Ali a gente tem inflamatória e infecciosa. Infecciosa. Então não tem não vírus tem infecção. aqui. Entendi, Exatamente. entendi. Tá? Ele é imunomediado. Aí tem a histamina, tem os eosinófilos, aí tem outras células que estão relacionadas à questão do processo da rinite. Pois é, doutora, mas eu já ouvi muitas coisas a respeito disso, nesse sentido assim, ó, gente que tem filho e tal. Ah, deixa que vai melhorando sozinho, a criança tem que, né, enfim, brigar com aquilo e melhorar a imunidade, para melhorar a imunidade, então ficar dando muito antibiótico é complicado. Tá cheio, eu já ouvi muita gente com esse discurso. Queria ouvir a sua opinião e pensando na questão dos adultos também, porque quando chega no caso de rinite, se não te entrar com alguma medicação, o quadro não cessa. Exatamente. Não é isso? Então não é nenhuma questão de imunidade nesse caso. Exatamente. Na verdade, a questão é que muita gente chega no consultório dizendo que tem sinusite e tá com uma rinite não controlada. Aí eu tenho sinusite crônica. Não, não é uma sinusite crônica. Sinusite crônica a gente tem critérios para dizer que é uma sinusite crônica. É uma rinite que não está controlada. E a gente é impressionante. Uma rinite mal controlada, bem tratada, melhora muito a qualidade de vida do paciente e das crianças. Então, são crianças que às vezes têm aquela mucosa que a gente vê que é realmente inflamada, tem um quadro de uma rinite importante e a gente entra com as medicações adequadas, associadas às higienes ambientais e tem algumas coisas que a gente consegue modular e melhora muito a qualidade de vida, do sono, da agitação, de algumas coisas, do grau do comprometimento nasal, aquela criança que fica às vezes fungando o tempo inteiro, né, prejudica na escola, a gente que quer fazer atividade física está lá fungando o nariz, que pode ter às vezes uma rinite mediada pelo exercício físico também. Então a gente tem diversos tipos de coisas que a gente realmente tem que acompanhar e fazer, e trata adequadamente. E tem uma questão que é a última plaquinha, doutora, que a gente vai falar de faringite, e aí eu já coloco garganta, já coloco tosse na história. Quem nunca teve a experiência, e a gente vai falar daqui a pouquinho, da criança começar a tossir à noite e de repente ela vomitar na cama e a gente olha, tem ali o catarro e tem alguma coisa envolvida, e nessa época do ano acontece bastante. Então a gente vai para as dicas, na volta a gente vai falar deste quadro, responder perguntinhas do público e para as receitinhas caseiras, certo, doutora? Perfeito. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje o papo tá muito bom, todo mundo alerta para as altas temperaturas e os problemas respiratórios com a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Paramos então na questão da faringe. Faringite pode ser mais comum do que a gente imagina? Exato, e nessa época também no calor, a gente acaba querendo ou não, o nariz repercutindo aí com a rinite, tranca o nariz, a gente começa a respirar pela boca. Aí de noite pega e começa a respirar pela boca, aí acorda com aquela garganta, dor de garganta, a garganta seca, incomodada, uma faringite irritativa, na verdade, não é nem viral nem bacteriana, mas ela acaba sendo uma faringite irritativa pela questão do clima seco, do ar, então a gente resseca a mucosa e aí a gente vai vendo que no decorrer do dia toma uma aguinha, toma um café, né? Nossa, passou, melhorou, mas a gente acorda com ela saliva espessa, aquele desconforto. Então é muito característico da gente ter essas faringites nessa época. E aí isso acaba, às vezes, repercutindo para os processos inflamatórios e infecciosos, fazendo uma amidalite ou alguma outra coisa associada. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, eu já vi que tem várias, já vou resgatar aqui no nosso Instagram para vocês, mas eu vou colocar na tela a primeira receitinha já caseira que você vai nos ensinar, é essa daí. Olha lá, a gente vai fazer uma solução nasal caseira hipertônica, mas é daqui a pouquinho. Vou deixar a receitinha aí para vocês, tem duas bem legais, não dá para perder, mas agora a gente deixou essa receitinha na tela, é bem fácil.
mas a gente vai fazer ao vivo. A doutora vai explicar como a gente vai usar essa solução nasal. Então, são 240 ml de água filtrada, fervida ou da água mineral, importante, né? Uma colher de chá, bem rasinha ali, de sal, melhor então sal marinho, e uma colher de chá rasa de bicarbonato de sódio. Tem que ter o bicarbonato. Não é obrigatório, Carol, o bicarbonato. O bicarbonato, ele ajuda nessa época que a gente está com a secreção mais espessa. Tá. Ele fluidifica um pouco esse muco e essa secreção. Tá. Então, de maneira geral, o soro fisiológico, ele é uma solução salina, que é água e sal. E a gente pode fazer o nosso soro caseiro só com água e sal. Se a gente quiser colocar o bicarbonato, ele ajuda para a lavagem nasal, a gente gosta. Então, é uma técnica, na verdade, de um estudo bem antigo que ele colocou o bicarbonato e teve uma melhora muito importante nos pacientes com sinusite. Então, a partir de então, a gente começou a colocar na lavagem nasal o bicarbonato. Mas pode tranquilamente ser feito com soro fisiológico, que é água e sal, basicamente, na concentração de 0,9%, que é o que fica isotônico, ou quando ele está numa concentração de 3%, que fica o hipertônico. Certo. Então, tanto faz, o paciente às vezes se adapta mais a um ou a outro. A gente começou falando do hipertônico e depois eu acho que a gente vai falar também do isotônico, dos dois. Então, quando a gente fala no hipertônico, a gente está colocando água no volume de 240 ml. Isso é importante. Então, a gente coloca proporção, 240 ml de água mineral filtrada, fervida, ou aquela água de galão que a gente compra mineral no supermercado. Vai misturar junto uma colher das de chá de sal. Então, a gente pega uma colherinha de sal, uma colher rasa e uma colher de bicarbonato. Para os meninos conseguirem mostrar. Rasa também. Tá. De bicarbonato. Mexeu. Mexe, mistura. A gente pode misturar ou num frasco à parte ou misturar direto aqui dentro da garrafinha. A próxima eu vou fazer direto na garrafinha também. E vou mexer. Aí, e a maioria já vem com o medidor. O medidor pra gente não se confundir. Já vem perfeitinho. Porque se a gente não respeita essa proporção, além de agredir, fica insuportável você fazer realmente E essa é uma lavagem. questão, na verdade, a quantidade dessa receita, ela é variada pela questão de que cada paciente tem uma tolerância. Ah, entendi. Então, a gente começa dando essa receita básica, mas a gente às vezes vai diminuindo um ou outro conforme a tolerância da pessoa ou da criança. Então, às vezes as crianças têm muita sensibilidade e a gente diminui um pouquinho mais. Então, a gente mantém um volume de 2 gramas de sal, ou às vezes coloca 1 grama de sal, que muito legal é a gente ter às vezes os sachês. O sachê na nossa receita ajuda muito a gente colocar a gramagem adequada. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a receita de fazer 240 ml, a gente pode colocar, por exemplo, 2 sachês dentro e uma colherinha de chá ou de café do bicarbonato. Perfeito. E aí eu vou colocar uma perguntinha, doutora, para dar tempo da gente responder. Vamos lá. Algumas, e a gente vai mostrar também como colocar essa mensagem. Está pronta aí, Glaucio? Eu pego aqui. Ah, tá pronto, tá pronto. Então, aí. Andréa, obrigada, um beijo. O umidificador portátil ajuda na rinite? Ajuda a manter o ambiente um pouco mais úmido e isso, consequentemente, melhora a nossa saúde nasal. Tá. Então, esses umidificadores, o portátil ele tem um volume pequeno de água, geralmente são 500 ml, mas já funciona, e dependendo do ambiente. Então, a gente tem a quantidade do umidificador associada ao ambiente. Se é uma sala, esse aí não vai fazer tanta diferença. Entendi. Se é um quarto pequeno, um ambiente pequenininho, pode ajudar. Então, depende da metragem do teu espaço associado ao umidificador. Mas ajuda sim, com certeza. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Beth, um beijo. Esses quadros podem piorar para quem usa cigarro eletrônico e narguilés? Ai, certeza. Claro que sim. O cigarro ele não é um aliado para nenhum processo e nada da saúde respiratória. Ele tem vários componentes que são irritativos, tem a nicotina, tem a questão do calor. Apesar do cigarro eletrônico não produzir o calor, ele tem muitos componentes e substâncias que são
que podem machucar, que trazem... que inflamam, né? Que trazem agressão, na verdade, para o sistema respiratório. E nem sempre a gente sabe tudo que tem dentro do cigarro eletrônico. Então, assim, a gente tem aumento da chance, além da questão do quadro da saúde respiratória, tem a questão do aumento do risco do câncer, que todos os cigarros têm esse fator de risco. Então, a gente sempre contraindica absolutamente. Vamos para a próxima receitinha para dar tempo de responder mais perguntas. Olha lá na tela, então, que a gente vai usar para a versão, então, isotônica. São 240 ml de água filtrada, uma colher de café, então, rasa ali do sal, então, como a doutora colocou, o sal marinho melhor, e uma colher de café rasa de bicarbonato de sódio. Aqui você mexeu, então, no café e no chá. Então, o outro eu coloquei uma colher de chá e nesse eu tô colocando uma colher de café. E a colher de café, na verdade, ela vai deixar exatamente na isotônica, que é a 0,9%, que é igual ao soro fisiológico. Então, quando a gente coloca isso, a gente está colocando 1 grama, mais ou menos, de sal, que acaba sendo essa colher de café. Aqui eu não tenho de café, mas eu vou usar a metade da de chá. Tá. E aí a gente vai misturar eu vou fazer direto aqui, ó. A gente pega a nossa garrafinha, coloca os 240 ml. E aí, qual escolher? Vai depender da sensibilidade. Da sensibilidade. Na verdade, o que acontece? A isotônica é a que a gente mais usa, de forma geral. A hipertônica a gente acaba usando em alguns pacientes de pós-operatório, alguns pacientes que estão realmente com um processo muito secretivo, com muito muco e muita congestão. Então, dependendo do paciente, a gente acaba indicando mais a hipertônica. Mas, de novo, é uma questão muito pessoal. Tem paciente que não gosta da isotônica e prefere a hipertônica o tempo inteiro. Então, é aquela coisa de testar, faz uma em casa, faz a outra, vai lá fazendo as farmacinhas, e aí vê o que mais gosta. Então, a gente colocou 240 ml de água aqui. E aí eu vou juntar de novo o sal. Essa aqui é uma colherinha aqui do sal. Quantas da isotônica. Vezes por dia, doutora? Então, Carol, essa na verdade é uma questão que a gente sempre questiona, né? Um paciente que tem uma rinite muito, muito séria, ou que está num episódio de uma sinusite ruim, tem que lavar mais de 2 vezes ao dia. Então, uma alergia importante, 1 ou 2 vezes ao dia. Uma rinite, uma sinusite, 3, 4 vezes ao dia. Os pacientes normais, depende. Às vezes pode lavar 1 vez ao dia, às vezes vai deixar, não lavei todo dia. Tudo bem, lava amanhã de novo. Não, antes de dormir, fundamental, né? Mas é importante, o nariz ajuda muito, a gente se sente muito bem com a lavagem nasal, né? Sem dúvida. Então, e aí misturou e vai aplicar essa aqui que virou a isotônica. Dicas importantes. Eu gosto de orientar uma água morninha para os pacientes. Então, geralmente eu amorno uns 20 segundos no micro-ondas ou coloco, ó, a gente tem às vezes essas garrafinhas com a térmica. Essa aqui tem deveria ter a temperatura. E aí a gente deixa geralmente, ó, essa aqui tá 33 graus. Então é mais ou menos uma temperatura de 20 a 30 graus que fica agradável, mais confortável para lavar o nariz do que água fria. E é aquela história, né? Borrifou. Ensinando, então. Vira para lateral. Doutora. Meu Deus, vira para lateral, aperta, não pode fazer força na garrafinha. Se faz muita força, machuca e vai água pro ouvido. Então, a técnica precisa ser muito bem orientada. A gente vai deixar para um próximo programa. Com certeza. Ensinar direitinho a técnica para todo mundo aprender. E até para as crianças, gente, porque isso salva a vida, viu? Ainda bem que meu filho aprendeu. Eles ficam, né, no começo, né, difícil. Depois sente tantos benefícios. Exato. Você fala, nossa, como melhorei. Tá aí, ó. Aí segue com disciplina, isso, né, doutora? Mesmo. Vou agradecer a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Chegaram várias perguntinhas, doutora, depois se você puder responder lá no nosso Instagram. @doutorabreviado, Roberta Pila com 2 L's, tudo junto, @doutorabreviado, Roberta Pila com 2 L's. Vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada mais uma vez pelas dicas e vamos, né, gente? Vamos seguir com a nossa disciplina, colocando em prática todas as informações. Voltamos amanhã ao vivo, 1 da tarde. Fico com Mulheres. Beijo, beijo, até amanhã. Obrigada.